Bom dia, você que está me acompanhando nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Sou a pastora Betinha da Igreja Batista Esperança e eu espero que nesse dia em que nós estamos comemorando a morte de Jesus, nessa marca tão profunda que é a Páscoa para a vida do cristianismo, para nós que caminhamos com Jesus, que amamos a Jesus, que o nosso coração tenha um sentimento de profunda gratidão por tudo o que Ele fez, por todo o seu amor, sua dedicação, sua vida, como diz o texto, o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Hoje Ele se oferece como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por conta disso, nossa reflexão está em Mateus capítulo 26, do 26 até o versículo 29, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Durante a refeição no cenáculo, Jesus tomou o pão e, partindo, deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Após a refeição, tomou o cálice de vinho e o deu a eles, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Tais palavras e atos possuem imenso significado, pois nos mostram a visão de Jesus em relação à sua própria morte. Quero destacar aqui 3 detalhes que eu acho da maior relevância. A primeira é a centralidade de sua morte. Ele estava dando instruções para o seu próprio culto memorial. Eles deveriam comer pão e beber vinho em sua memória. Além do mais, o pão representaria não somente o corpo vivo de Jesus, como também o corpo dado em favor deles, enquanto o vinho representava o seu sangue derramado e era pela sua morte que ele desejava ser lembrado. Outro aspecto muito importante, que eu também considero da mais alta relevância, é o propósito da morte de Jesus. Mateus 26, o versículo 28, ele vai nos dizer: Isso é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Ele declara que o cálice representava o sangue da aliança derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Através do sangue de Jesus derramado em sua morte, Deus estabeleceria uma nova aliança. E eu quero então falar agora um pouquinho sobre essa nova aliança que o profeta Jeremias profetizou acerca das condições em que essa nova aliança se daria. Está no capítulo 31, a partir do versículo 31 até o 34 de Jeremias, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei em seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão,
desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Deus firmaria uma nova aliança com o seu povo, ao contrário da aliança no Sinai, que exigia obediência a leis externas. Esta nova aliança consistiria em renovação espiritual interior, que permitiria ao seu povo viver corretamente no relacionamento de aliança com Deus. A nova aliança é interna, ela é universal e ela também é incondicional. Todas as pessoas têm a oportunidade de desenvolver um relacionamento pessoal e íntimo com o Senhor. Um dos principais elementos dessa aliança é o perdão, como eu acabei de falar, que Jesus morreu para propiciar perdão de pecados para muitos. Deus não mais se lembraria dos pecados do seu povo. De acordo com os escritores do Novo Testamento, essa profecia se cumpriu na vida de Jesus Cristo. Jeremias 31, do 31 ao 34, que eu acabei de citar e também de explanar, tem uma das maiores promessas que Deus trouxe ao seu povo e que se cumpriu em Jesus, como já foi citado, acerca do perdão de pecados. Com esse perdão de pecados, também Jesus restabeleceu o nosso relacionamento, a nossa aliança e o nosso novo relacionamento com o nosso Deus. A terceira e última verdade que eu quero destacar nesse texto que nós estamos falando hoje sobre a ceia do Senhor, sobre a importância dos elementos do pão e do vinho, é que essa verdade ensinada pela ceia do Senhor é a nossa necessidade de nos apropriarmos pessoalmente dos benefícios da morte de Jesus. No drama do cenáculo, os discípulos não eram apenas espectadores, também eram participantes. Jesus não somente partiu o pão, mas deu-lhes para que o comessem. Não somente derramou vinho no cálice, mas também o deu para que eles o bebessem. Não bastou que Cristo morresse, temos de nos apossar das bênçãos da sua morte. Vai além de comer pão e beber vinho, é receber a Cristo como nosso Salvador, crucificado, e nos alimentarmos dele em nossos corações mediante a fé. Mais que uma despedida sentimental de não se esqueça de mim, um drama com grande riqueza de significado espiritual representou aquele momento para os discípulos e continua representando para nós. Para a Igreja do Senhor, que se alimenta da sua vida e de tudo o que está em volta de toda essa narrativa. Como ele mesmo declarou que, versículo 29, eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Nós ainda temos essa grande promessa de que Jesus ainda nos aguarda para uma grande e última ceia com Ele. Ele mesmo vai servir essa ceia com a sua igreja, a igreja que está sendo preparada para esse grande banquete. Que Deus nos abençoe e que a reflexão de hoje nos produza um grande sentimento de gratidão e de temor, aguardando esse último encontro ainda que Jesus prometeu para todos nós. Um grande abraço, uma feliz Páscoa. Deus nos abençoe. Amém.